Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Quadro Vida em Família, agora inteirinho para você. E nós vamos falar hoje sobre a diferença entre indisciplina, dificuldades na aprendizagem e também os distúrbios de aprendizagem. E quem vai nos falar é quem é especialista nessa área, a nossa psicopedagoga Vanessa Rezende. Vanessinha, mais uma vez, mais uma segunda-feira linda de Deus para todos nós. Deus abençoe, obrigado pela presença aqui. Tudo bem? Tudo bem, Serginho. Mas, Serginho, eu que tenho que agradecer. Eu que agradeço ao Senhor todas as segundas-feiras pela essa oportunidade tão rica que o Senhor me dá de estar aqui, né, na Rede Super, entrando aí na sua casa. Hoje eu ministro que seja um dia de bênção sobre a sua vida, uma semana de paz e de alegria, mesmo diante de qualquer tipo de dificuldade, mesmo que essa dificuldade seja em relação à vida escolar do seu filho, né? E quero muito que o Vida em Família hoje possa ajudar você, mamãe, papai, professor, que vem lidando aí com demandas de alunos indisciplinados, com dificuldades e distúrbios na aprendizagem. Muito bom, Vanessa, que bênção. Quem recebe o presente somos nós, e eu quero aqui falar para o nosso telespectador que você pode participar. Você, mamãe que nos assiste, tem alguma dúvida em relação a tudo isso aí, aos distúrbios de aprendizagem, sobre a indisciplina do seu filhote aí? Pode mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp 8402-9756 e vai ser uma honra para todos nós. Agora, eu peço a gentileza de você, se puder, colocar ali o seu nome e o local de onde você nos escreve. Aí a gente pode identificar, vai ser muito legal. Agora, nós não atendemos as chamadas que vêm para esse número, né? Porque é o telefone exclusivo para o WhatsApp, e também nós não temos condição de ouvir o áudio. Então eu peço a gentileza que você nos escreva, ainda que de forma sucinta, a sua mensagem, exatamente para a gente poder te abençoar muito mais aí. Amém? Vanessa, existem obstáculos a serem superados aí nessa aquisição, ao adquirir a aprendizagem? Existe, Serginho. São vários obstáculos. Primeiro, gente, você pega uma criança que vai ser alfabetizada, já existe um obstáculo, porque ela vai sair da zona de conforto, daquele momento que ela está ali placidamente numa área de prazer, de estar fazendo o que ela gosta, e tem que abrir espaço agora na sua vida para um novo tipo de conhecimento. Todo conhecimento que vem entrar na nossa vida, ele, mesmo que não for na fase de alfabetização, qualquer momento, quando você tem que aprender uma coisa nova, isso é um obstáculo, pode ser um obstáculo na nossa vida a ser enfrentado e a ser superado. Só que existem vários obstáculos. Por exemplo, tem criança, Serginho, que ela tem dificuldade na fala, na audição, na visão. Tem crianças, né, alunos, de modo geral, não precisa ser só criança. Até motoras, né, de uma maneira geral. Maturidade cognitiva. Tem criança que tem o déficit de atenção, esse estou falando de hiperativo, com dificuldade de prestar atenção nas coisas. E tem outras ainda que têm dificuldade mesmo de aprendizagem, que é o que nós vamos falar aqui. Então existe uma série de obstáculos a ser vencidos no momento de uma aprendizagem. Muito bom. Olha só, então nós vamos saber como superar esses obstáculos, vencer. E eu já quero começar falando para você, Vanessa, uma questão, por exemplo, a indisciplina, que esse aí é um assunto que sempre vai atormentar aí os pais, a escola, sempre constitui um desafio, não é verdade? É necessário recuperar, resgatar a ideia da disciplina para os pais e para os educadores? É necessário. E assim, Serginho, aqui no Vida em Família, várias vezes nós já falamos sobre a questão da autoridade dos pais sobre a vida dos filhos. Um pai que não exerce a autoridade dele, que não ensina ao filho, que não disciplina, que deixa de corrigir, esse pai que terceiriza, ele está deixando de moldar o caráter do filho dele e a própria personalidade de uma maneira que é sadia. Então nós vemos um tempo que nós, pais, precisamos de entrar nesse lugar de autoridade e corrigir, ensinar mesmo nossos filhos, Serginho, porque muitas vezes os professores reclamam, seu filho não obedece
obedece aqui na escola, ele responde, ele não faz para casa, ele não copia a matéria. Às vezes é um aluno que é somente indisciplinado, ele não respeita o professor porque ele não aprendeu a respeitar os seus próprios pais, porque o pai é a primeira referência de autoridade. Então, se ele não te respeita, ele não vai respeitar o professor, ele não vai respeitar um pastor, ele não vai respeitar as regras de trânsito, não vai respeitar nada na vida. Por quê? Porque ele não aprendeu isso dentro da casa dele. Então, chega um momento que nós, pais, precisamos de colocar um basta, às vezes, na forma como nós agimos, equivocados, e pais indisciplinados também, e se colocar nesse lugar de ser autoridade sobre a vida dos seus filhos e guiar da maneira correta e não terceirizar esse lugar que Deus nos deu para a escola ou para qualquer outro tipo de pessoa ou entidade, né? Voltando à base de tudo, Vanessa, a questão da indisciplina que vem de casa é porque os pais estão frouxos com as crianças porque estão ausentes. Então é como se fosse uma troca. Eu não te corrijo, você também não reclama de mim. E aí essa criança é lançada a esse convívio social aí, o primeiro deles, o primário, né, é a escola. Aí vem uma pergunta de uma nossa telespectadora aqui. Como ela é professora, como lidar com a indisciplina na sala de aula? Primeiro eu quero agradecer essa professora, né? E eu fico sempre muito feliz, mesmo não sabendo o seu nome. Muito obrigada, que Deus te abençoe pelas participações aqui no Vida em Família. O nome dela é Andréia Nunes. Andréia. Um beijo então, Andréia. Deus te abençoe. Eu sempre falo o seguinte, que o professor hoje em dia, ele não tem só aquele papel, Serginho, antigamente, que o professor, não é que o professor é um mero transmissor de conteúdo, mas o professor hoje, além de não transmitir, de muitas vezes não conseguir só construir o conteúdo, a aprendizagem da sala de aula com os alunos, hoje a escola enfrenta uma demanda muito grande, que são esses alunos que advêm de casas com famílias muito conturbadas. Então, aquele aluno chega na escola com problema emocional, com problema de aprendizagem, com N fatores que vão prejudicar a aprendizagem dele, porque ele vem de uma família que não está em harmonia, né? Então, o que eu sugiro, às vezes, para as escolas é fazer um trabalho disso com a própria família desses meninos. Tipo, uma escola de pais, chamar os pais na escola para estar ouvindo no individual, com palestras para as famílias e entender de onde está saindo essa criança, esse adolescente, esse aluno, para poder abordar de forma individualizada as questões de disciplina dentro de sala de aula. Porque às vezes o aluno ele não obedece, porque ele não obedece ao pai dele, não tem referencial de autoridade. Então eu acho que um trabalho assim, que eu sempre, né, como psicopedagoga, eu visito as escolas, eu sugiro é fazer escola de pais, é fazer reuniões com essas famílias, é convidar profissionais que mesmo que vá na escola fazer um trabalho voluntário, para estar atendendo a família. Porque todo mundo conhece alguém de alguma área, né? Por exemplo, então as professoras ali da escola, num conselho ali de professores, olha gente, vamos fazer uma palestra uma vez por mês, vamos fazer um dia da família uma vez por mês, o quê? Integrar a família à escola até para chegar a essas causas sociais. E outra coisa, Serginho, eu já dei aula. E eu confesso que eu já tive vários alunos extremamente indisciplinados. E esses alunos, eles requerem de nós ainda mais amor e mais paciência. E às vezes na sala de aula a gente tende, às vezes, até sem querer, julgar um menino assim, que menino rebelde, que menino difícil. Não rotule esse aluno, essa criança, sabe? Trate com mais amor ainda, porque às vezes através da indisciplina ele está querendo manifestar alguma coisa que ele não consegue expressar. E outra, indique profissionais. Tem escolas, por exemplo, escola pública, às vezes o aluno não tem condições de procurar um profissional particular, né, Serginho? Mas existem tantas faculdades que fazem trabalhos voluntários na área da educação, na área da psicologia, da saúde, que possa vir atender um aluno que tiver alguma demanda fora daquilo que a escola pode trabalhar. Que excede, né? Pode ser um trabalho na área emocional. E também, Vanessa, é hora do professor também, a gente sabe que é muito desvalorizada a classe, é uma bandeira que a gente levanta aqui, o professor ele precisa ser mais respeitado e mais valorizado, mas querido professor, é hora do que você pensar que ao exercer esse seu ministério, esse seu sacerdócio, você também pensa o quê? Nessa condição, além do aluno, às vezes é aquele conhecimento da linguagem de amor dele. Ele está indisciplinado, ele só está refletindo, mas de repente o seu amor pode fazer ali toda a diferença nele. Ele está te levando uma pedra, qual que é a linguagem de amor dele? É dar presentes? Então presentei, porque aí isso pode criar essa interação boa. Isso que você né? está falando, Serginho, uma vez uma diretora de uma escola que eu trabalhei, ela falou isso comigo e nunca mais eu esqueci. Ela falou assim, toda pessoa tem o caminho do coração.
Então, nós, professores, nós somos artistas, né? E a gente precisa de descobrir qual que é o caminho do coração do nosso aluno. Por mais difícil que esse menino esteja sendo, existe um caminho, a gente pode descobrir, né? Vale a pena insistir nisso, não abrir mão desse aluno indisciplinado. Falando ainda sobre indisciplina, Vanessa, eu quero perguntar para você. A dificuldade de aprender, ela pode ser causada pela indisciplina? Uma pergunta. Outra pergunta. Ou por não aprender, um aluno tem comportamento indisciplinado? As duas coisas são verdades. Muitas vezes, Reginho, uma criança, eu trabalho muito com criança e adolescente, né? Por isso que eu falei, especialista. Ele... Hoje você está assim, hoje eu tô na minha jogou praia, né? um sapo na água, né, Vanessa? Jogou. Que coisa boa. Esse é meu assunto. Às vezes a criança, o adolescente, ele fica indisciplinado porque ele não está conseguindo aprender as matérias. Pode ser por um distúrbio ou por um momento que ele está vivendo na vida, que nós vamos diferenciar isso aqui hoje. Então, por não aprender, o professor está ensinando, ele não está entendendo nada, ele vai e fala assim, não estou aprendendo nada, então eu vou fazer bagunça mesmo. Porque é melhor eu falar que eu tirei nota baixa porque eu estou fazendo bagunça, do que eu tirar nota baixa porque eu sou burro. Eles falam isso, eu sou burro, não aprendi nada, então também eu vou fazer a bagunça aqui. Então eu tiro nota baixa porque eu sou bagunceiro, eu prefiro esse rótulo do que falar que eu não consigo realmente aprender. E tem crianças, esse é o lado, o menino que é indisciplinado, aí ele vai fazer bagunça porque ele não está aprendendo. E tem criança que, por não aprender, ela se torna indisciplinada. É os dois. Então é essa via. Agora, Vanessa, como então diferenciar, por exemplo, a indisciplina, essa inquietude dele indisciplinar, como com a, por exemplo, famosíssima hiperatividade? Isso. Ô Serginho, hiperatividade é um transtorno neurobiológico, é uma doença. Então, geralmente as crianças hiperativas, pessoas hiperativas, elas são mais impulsivas e às vezes elas podem mesmo cometer atitudes que são vistas como um menino desobediente. Porque ele é tão impulsivo, ele é tão agitado, uma agitação fora do normal, que ele acaba não conseguindo obedecer todas as regras por uma impulsividade. Agora, uma pessoa que é desobediente não quer dizer que ela seja hiperativa. Você percebe assim que o seu filho, ele é uma pessoa que consegue ficar quieto, ele não é agitado o tempo inteiro e ele simplesmente resolve não obedecer os pais ou um professor para desacatar a autoridade, para desmerecer aquela pessoa e ainda rir da gente depois. Então é diferente, uma pessoa hiperativa, ela tem um transtorno, que vai ser necessário uma avaliação médica, que ela vai tomar um remédio, que é diferente de um menino que está desobedecendo e não tem esse transtorno. Então, como que eu sei? Como que é uma criança hiperativa? Ela não para quieto um minuto. Ela é agitada demasiadamente, ela fala demais, né? Ela não consegue se aquietar em momento nenhum. Não tem um tempo de concentração. Em hora nenhuma. Então ela é assim na sua casa, ela é agitada na igreja, ela é agitada quando ela vai na casa dos parentes. E você percebe que essa agitação vai trazendo prejuízo na vida dela, na aprendizagem, nos relacionamentos sociais. E, por exemplo, dentro de casa também tem outras questões, por exemplo, a questão do sono, dorme mal, a questão até da funcionalidade do próprio corpo, as necessidades básicas, né? Xixi e o cocô, isso tem alteração também, né, Vanessa? Vezes... Então, é um negócio amplo. Para ser... Eu fico assim, às vezes, um pouco preocupada, porque hoje em dia todo mundo gosta de rotular o outro como hiperativo. E não se deve fazer isso. É muito diferente um menino desobediente de uma pessoa que tem o TDAH, que é o transtorno de atenção e hiperatividade. Agora, Vanessa, então, fala pra gente, traça pra gente aí o diferencial entre dificuldade de aprendizagem e distúrbio de aprendizagem. Isso. Às vezes, uma criança ela está com dificuldade de aprendizagem e essa dificuldade é relacionada por fatores externos. Por exemplo, ela está com algum problema emocional. Os pais estão brigados. Brigando dentro de casa, ela perdeu um bichinho de estimação. Chegou um irmãozinho novo em casa. Isso. É um fator externo. A dificuldade de aprendizagem é um fator externo. Olha, está numa escola que ela não está se adaptando ao ambiente, ao método que a escola ensina. Sofrendo um bullying. Sofrendo bullying, isso. É um fator externo que pode gerar uma dificuldade momentânea numa aprendizagem. Momentânea. Agora, o distúrbio de aprendizagem é um fator interno. A criança já nasce com um problema neurológico e ela vai precisar de ser tratada por causa disso. Geralmente, a dificuldade de aprendizagem é chamada de dislexia, de descalculia, de desortografia. Vamos só destrinchar um pouquinho aqui, pessoal de casa, Vanessa. Dislexia é a dificuldade de... É uma dificuldade específica na área do português.
da leitura, da interpretação e da escrita. A criança faz 8, 9, 10 anos, ela não consegue aprender a ler nem escrever, decodificar aquilo que ela está lendo. Às vezes ela tem 9, 10 anos, gente, ela lê, mas ela não absorve aquilo que ela leu, ela não entende. Quando ela vai escrever, ela escreve faltando letra nas palavras, ou acrescentando, ou omitindo. O menino de 6 anos escreve uma palavrinha grudada na outra, que a gente chama de aglutinação. Mas o menino de 10, 11 escreve as palavras todas grudadas uma na outra. Não consegue fazer inferência no texto. O que é inferência? Você fala assim, Joana foi ao shopping e comprou uma camisa. O que o Joana comprou? Uma camisa. Ele entende. Mas se tiver uma resposta mais abstrata, ele não consegue inferir, não vai além do texto. Deu para entender isso, Serginho? Entendi, claro. Então a dislexia é uma dificuldade enorme, tanto no processo de aquisição da leitura e da escrita, ou quando começa a aprender a ler e a escrever, ainda apresenta extrema dificuldade no que ele está lendo, não absorve, né? E a descalculia é um transtorno específico da matemática. Dificuldades dos fatos fundamentais de adição, subtração, divisão, na ordem dos números, não consegue aprender a olhar as horas e tudo que é relacionado à matemática, aquele aluno não consegue absorver. Vanessinha, agora chega uma pergunta aqui pra gente, é assim, ó, existe diferença entre estar hiperativo e ser impulsivo e imperativo? Hiperativo? Olha, o que é hiperatividade? Nós acabamos de falar, aquelas pessoas que têm um excesso de agitação. Ela não para quieta de jeito nenhum, hora nenhuma, até dormindo ela está mexendo, tá? E geralmente as pessoas hiperativas, elas têm um grau de impulsividade. O que é impulsividade? É não ter aquele autocontrole sobre a sua emoção. Então, uma coisa está muito relacionada com a outra. Por isso que é o transtorno de atenção e hiperatividade. E dentro da hiperatividade tem a impulsividade. Geralmente, né, as pessoas hiperativas são muito impulsivas, elas não pensam antes de fazer as coisas. Às vezes eu brinco falando que não tem um filtro do cérebro para a língua. Tudo que pensa, fala, tudo que dá vontade de fazer, faz. São pessoas impulsivas. Então, está muito entrelaçada a hiperatividade com a impulsividade. E pensando ali na dona de casa, no papai que está nos assistindo agora, que está entendendo que vive essa realidade em casa, Vanessa, como que os pais eles podem ajudar esse filho aí, que eles entendem que está vivendo aí essa dificuldade e até mesmo ou distúrbio de aprendizagem? Umas dicas que eu quero dar para você, papai e mamãe que está assistindo, é o seguinte. Se você percebe que seu filho tem uma dificuldade, um distúrbio, o distúrbio você vai ter que procurar um profissional, um psicopedagogo, um neurologista, um psicólogo para fazer uma intervenção e avaliar o caso e fazer o diagnóstico. Agora, o que você na sua casa pode fazer? Primeiro, você tem que amar o seu filho incondicionalmente. Elogie sempre, Serginho. Não terceirize o seu filho, participe da vida dele. Muitas vezes a criança está com uma dificuldade até simples e aquilo vai aumentando porque o pai não viu, não percebeu e a coisa só vai aumentando de tamanho. Então, participe da vida do seu filho, elogie e respeite a dificuldade dele. Não exija do seu filho aquilo que ele não vai dar conta de te dar. Por exemplo, uma pessoa que tem descalculia, Serginho, pode ter 15 anos. Você falar com ela assim, quanto que é 39 mais 20? Ela não vai te falar 59 de uma hora para outra. Ela vai fazer a palitinha, ela vai somar. Ela sempre vai precisar do material, com as mãos, contar com os dedos. O que, aliás, isso também pode também, né? Às vezes a gente fica pensando que só tem que fazer. É um método dela, é a facilidade. É o jeito, respeitar a forma como ela consegue te dar as respostas, não exigir aquilo que ela não possa vir te dar. Se o seu filho tem uma descalculia, é óbvio que na hora que uma dislexia, na hora que ele for ler um texto, ele não vai fazer aquela perfeita de uma interpretação, ele vai escrever com as trocas ortográficas, aí a mãe fala assim, menino, mas eu acabei de falar que vaca é com V, não é com F, daqui a pouco ele está escrevendo errado de novo, porque ele tem dificuldade às vezes de atenção também. Então vamos respeitar, vamos acompanhar e buscar, se for necessário, no caso de um transtorno, um profissional da área para fazer essa avaliação. E outra, as pessoas que têm descalculia e dislexia, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, ela ampara esses alunos dentro da escola. Esses alunos, eles têm direito à inclusão escolar, que daria um outro quadro vindo de família e falar sobre isso. Isso quer dizer que a forma como esse menino vai ser avaliado dentro da escola é diferente dos demais alunos. Vanessa, para a gente encerrar aqui esse quadro maravilhoso, chega também uma pergunta aqui para a gente de das nossas telespectadoras, eu vejo a fotinha aqui, não se identificou, diz assim, olá, bom dia, como deve ser o ambiente em casa para a criança com hiperatividade, na hora de ajudar nos deveres da escola, uma vez que ele não se interessa muito? Isso. Gente, trabalhar com hiperativo não é fácil, porque se você senta lá com sua criança para fazer um para-casa, assim, um mosquitinho que passa, ele já quer ir atrás do mosquito, ele quer beber água toda hora. Então,
a regra, ela sempre vai existir dentro de casa, mas para a criança hiperativa, é aí que ela vai ter que existir mesmo, mesmo que ele não queira cumprir. Então, chegou a hora de fazer o para casa, mamãe? Desliga a televisão, desliga o computador, ventilador, qualquer coisa que estiver fazendo barulho. Cria um espaço específico para a criança e acompanhe. Não adianta você falar com o menino hiperativo assim, olha, aqui o para casa número 1, leia e copie. Se você sai de perto dele, Serginho, ele não faz mais porque ele distrai com uma outra coisa. Essa criança ele distrai com a parede, com mas qualquer distrai. coisa. Esse menino precisa ser acompanhado. Então, tira de perto dele tudo aquilo que vai tirar a atenção, sabe? Deixa a mesa limpa com caderno, lápis e borracha, olho no olho, poucas informações, não fale com esse menino 3, 4 coisas de uma vez, não dê 3, 4 ordens de uma vez. Peça para ele repetir, se ele entendeu. Olha, meu filho, leia o texto e copie. O que você vai fazer? Ler e copiar. Uma informação por vez, não dê 2 ou 3, porque ele se perde. Fale baixo, devagar, olho no olho e acompanhe sempre, não pode sair de perto. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.